Pai Celestial. Pai Celestial. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, que honra, Senhor. Filhos do Deus Altíssimo, o único, o Criador, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem o Senhor entregou para a salvação do mundo. Senhor, entrando em oração, nós rendemos graças. Eu com a tua igreja, nós agradecemos e pela vida de cada um, Senhor. E oramos pela família, para que rapidamente, Senhor, entenda as tuas palavras, tenha verdadeiramente um encontro com o Senhor, a luz que ilumina, Senhor, este mundo. Como Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pai Celestial, o Senhor também diz, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Que o Senhor veja o nosso coração, os nossos sentidos. Que o Senhor veja em cada um de nós um interesse, Senhor, um esforço, para que possamos ouvir o Senhor, estarmos diante do Senhor. Senhor, eu lembro de uma oração que o rei Davi fez. E o teu Espírito Santo fez que chegasse a nós pelas Escrituras. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Entende-se claramente, Senhor, que é habitar na tua palavra, na tua vontade. Habitar no teu esconderijo é viver da fé, é não duvidar do que está escrito, é desfrutar da comunhão do teu Espírito Santo, é aprender e colocar em prática, cada dia, em todo tempo, em cada passo, que o teu Espírito Santo possa nos guiar, nos ajudar, porque vemos o mundo em densas trevas. Temos a consciência de que Satanás sabe que lhe resta pouco tempo para continuar destruindo essa humanidade e está distante do Senhor. E o Senhor tem pressa em que o teu povo brilhe a tua luz, para que os que estão em trevas sejam iluminados. Senhor nosso Deus, pela salvação da família, de cada ente querido, e para que nós mesmos estejamos no centro da tua vontade, vem para dar a sabedoria. Nos dê o entendimento, despertando-nos e, se for preciso, corrija-nos, Senhor. É o nosso pedido. Hoje, a escola bíblica, queremos entender melhor, queremos entender bem, para alegrar o teu coração, agradecendo desde já. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém? Bom, gente, olha só. No estudo sobre a inveja, o ponto principal, essencial, na verdade, são dois pontos base mesmo, tá? Devemos estar lembrando isso. O Espírito Santo colocou nas Escrituras, tá, que a inveja é um sentimento humano da carne, ou seja, não é um demônio. E todo mundo diz assim, o ódio é o demônio. Não, o ódio a pessoa alimenta dentro do espírito dela. Pode começar com uma raiva, uma revolta, somando com a ira, com maus pensamentos daquilo que foi feito ou que sofreu. E aquele sentimento vai crescendo e a pessoa não vigia. E aí? Pode chegar ao ponto de uma explosão e cometer uma loucura. Aí é que deu lugar ao diabo. Aí é que deu lugar ao diabo. A pessoa tem um pensamento ruim, ela ainda não caiu no pecado. Ah, faz isso com fulano. Ela ainda não cometeu o pecado, ela está sendo tentada a fazer. Ela tem que ter o discernimento mínimo. Isso aqui não é de Deus. Como é que eu vou destruir uma pessoa? De jeito nenhum. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano tem um valor impagável.
Então, quem tem entendimento, logo até repreende esse pensamento. Quem repreende, prova que tem a mente de Cristo, prova que usa o capacete da salvação. Mas está aí o mundo, irmãos. Pessoas hoje estão matando pessoas como matam mosquitos, como matam insetos. É uma coisa absurda. Uma coisa absurda. As pessoas no mundo, olha, quem não tem Jesus, e eu vou além, quem não tem um bom entendimento da palavra de Deus, e não se enche do Espírito Santo para ter discernimento, para saber se guardar, dar cobertura à sua família, pode pagar o preço da destruição, sofrer a destruição. O Senhor Deus diz, é uma palavra que nós temos que ter em mente. O meu povo, o povo de Deus, o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Agora, conhecer e não praticar, não colocar em prática, uma das coisas que mais tem que ser vigiada são os pensamentos. E a que mais tem que ser vigiada? Eu disse uma das que. Agora, qual é a que mais tem que ser vigiada? Na verdade, é o que se passa dentro do coração, os sentimentos. Pessoas matam por raiva, por ira, por ódio, por cobiça, por desejar o que é dos outros, e vai por aí. Então, nós vamos lá. Pessoal, bem simples, mas bem explicadinho. Porque Jesus, Papai do Céu, colocou tudo na palavra. Então, como eu falei, nós iniciamos em Provérbios 27. Vocês aqui já têm essa palavra bem, né, creio eu, bem assim, mastigadinha, né? Deus diz que crueldade, coisa terrível, é o furor, a fúria. E a impetuosa ira, raiva. Mas quem parará perante a inveja? Então a inveja, ela quer que o seu invejado suma da frente dela. Vocês lembram de semana passada o Isaac? Isaac semeou na terra dos filisteus. Cada semente que Isaac plantava, Deus abençoava e devolvia para ele, ele colhia 100 vezes. E tem gente que ainda não entendeu o que é andar com Deus. Ter comunhão com o Espírito de Deus. Obedecer a palavra com simplicidade. Olha, irmãos, muitos cristãos estão ouvindo mais o mundo do que a Jesus, que é a palavra. Isso está sério no meio evangélico, tá? Vamos em atenção a isso. Então, quem parará perante a inveja? Que eu tenho trazido aqui. A segunda coisa é lá em Provérbios, capítulo 14, versículo, dá uma olhada lá agora, de novo, capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha bem, duas coisas aqui, tá? Primeiro é o coração com saúde. Esse coração aqui, Jesus não está falando propriamente do órgão cardíaco que bombeia o sangue. Claro que esse tem que estar em perfeita saúde, mas olha só, o coração aqui é o lugar dos sentimentos. Então, o coração com saúde. Vocês sabiam que uma pessoa magoada há muito tempo, essa mágoa é como um apodrecimento dentro do espírito? É como uma água com lodo, que não serve para beber. Está dentro da pessoa. O coração com saúde é a vida da carne. O corpo responde ao que está dentro do coração. Está aqui bem claro. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Claro que tem outros fatores que causam muitas enfermidades. Mas uma das coisas principais é não saber guardar o coração de sentimentos que vão criar raízes e vão trazer problemas sérios. Uma pessoa pode perder a vida por depressão? Pode, é grave, pessoal. Se você perceber, ora a Deus para perceber. Tiver algum familiar com depressão, vai levantar essa pessoa. Vamos interceder. A primeira coisa é interceder. E depois, boas palavras, fortalecimento. Mas o que é isso? Sentimentos. Sentimentos que levam para o fundo. É quando a autoestima está lá no fundo de poço. Então, gente, está aqui, está tudo aqui. Agora você vê, olha só, Provérbios 14, 30. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha para cá, pessoal.
A gente percebe que tem muita gente que é de Jesus que gosta de pregações eufóricas, que gosta de andar de igreja em igreja. Sim ou não? A pessoa não está aí para atentar para a palavra de Deus, porque sabe que é sério. Vai ter que corrigir erros, vai ter que fazer renúncias de muitas coisas que tem prazer, mas que vão contra Deus. E nem todo mundo quer. Há um raciocínio, pessoal, que tem crescido no meio cristão, se é que eu posso dizer que é um meio cristão, que é exatamente o raciocínio que tem as pessoas aí fora. Deus é bom, Ele me ama, eu posso fazer tudo o que eu quero. Ele me ama mesmo. Ele não muda. Só que não é assim. Então, assim também as coisas do coração. Se eu estou com raiva porque me machucaram, o problema é meu, estou no meu direito. Tá não. Todo cristão tem que saber guardar seu coração. A inveja é a podridão dos ossos. A podridão. Podridão. É uma pessoa que aos olhos de Deus está se apodrecendo. Ou seja, por querer. A inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, a pessoa está podre. Uma coisa podre tem mau cheiro. Significa que a inveja é um sentimento que exala mau cheiro nas narinas de Deus. Então o cristão ele tem que vigiar para buscar o que Deus preparou para ele, para ela. Deus tem todas as bênçãos para cada um. Porque eu queria ter nascido amarelinho, roxinho, índiozinho, que eu queria ter nascido alta, que eu queria ter nascido esguia, magrelinha. Porque para com isso. Aí bota o olho na televisão, já tem inveja do artista. Que ridículo, que pobreza de caráter. Se ame, meu irmão. Se ame, foi Deus que te fez. Se ame, se ame, se ame, se ame. Vamos parar com esses preconceitos bobos e idiotas que não tem nada a ver com maturidade espiritual cristã. Então vamos despertar. Tem gente assim, pastora Gorete é dura. Duro vai ser o dia do juízo quando Jesus disser, por que você não atentou melhor para a minha palavra? Por que você não deu atenção? Por que você não veio para os meus braços? Por que você não habitou no meu esconderijo? Por que você não ficou na minha palavra que é a verdade? Então vamos à realidade. E aí, pastora? Então, olha só. Abra sua Bíblia agora, vamos iniciar o entendimento, tá? Sobre a inveja. Salmos, capítulo 106, versículo de número 16. Salmo 106, versículo 16. Quem lê comigo? E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Amém? Está aqui a palavra inveja explicitada. Tiveram inveja. Olha só. Tiveram inveja de Moisés. Diga comigo. Tiveram inveja de Moisés. Que coisa triste. A Bíblia apresenta vários momentos da manifestação dessa inveja e de pessoas diferentes que tiveram essa inveja de Moisés. E nós vamos voltar à inveja em família. Vai comigo lá em Números capítulo 12. Números é o quarto livro das Escrituras. Primeiro é Gênesis, segundo é Êxodo, terceiro é Levítico e o quarto agora aqui, Números. No capítulo 12, o título diz assim, a sedição de Miriam e Arão. Nós vamos ler 2 versículos a princípio, vai comigo. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Dá uma paradinha aqui. Esses 2 versículos a princípio. Por quê? Então vamos lá. Miriam e Arão eram os 2 irmãos de Moisés. Irmãos de sangue e carne.
2 irmãos de Moisés. Deus escolheu o Arão para ser o sumo sacerdote, e Miriam fazia parte, não só estava na caravana, mas como irmã de Moisés, ela tinha liderança. E você vai ver que depois que atravessaram o Mar Vermelho, foi Miriam que reuniu as mulheres com tambores e tamborins, ou seja, pandeiros, coisas assim, para tocar com o cântico de Moisés. Então as mulheres é que estavam tocando os instrumentos de percussão. Pá, 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 pá. E Miriam estava liderando. Então Miriam era uma líder do Ministério de Música e de Instrumentos, olha que honra, no ministério de Moisés, na vida de Moisés. Só que ela não se conformou com isso. Olha que coisa interessante. Aí diz assim, mas aqui está dizendo, pastor, que foi por causa da mulher cuxita, da cidade, da terra de Cux. Olha só, irmãos. Pessoal da terra de Cux, tá? Povo africano. Então, ela tinha a pele moreninha, queimadinha. Mas não foi por isso não, irmãos. Com certeza absoluta não foi. Não foi. Porque até se fosse, o que eles tinham com isso? O que eles tinham com isso? Gente, eu fico impressionada. Como as pessoas se metem na vida dos outros. Tem gente que dá opinião na roupa, dá opinião nas unhas. Teve uma bendita que teve aqui, depois me escreveu, passou uma mensagem. Pastor, você não reparou que ela tem uma unha, algumas unhas maiores que as outras? Quase que eu mandei plantar batata. Me deu vontade de dizer, vai para a roça, plantar batata, para você ter atenção na terra o que está fazendo. Acho que é brincadeira? Eu vou inventar coisa aqui, moça. Absurdo? É para lá de absurdo. É ridículo. É ridículo. É ridículo. É ridículo. Você vê a vaidade a que ponto chega. A pessoa, em vez de prestar atenção na palavra, na mensagem, caramba, isso é ridículo. Isso é ridículo. Irmãos, é ridículo. Então, não foi por causa da esposa moreninha por quem ele se apaixonou e casou, não. Não foi, não. Foi por causa da liderança dele. Foi por causa da liderança dele. Eles eram irmãos. Ah, nós somos 3 irmãos, estamos no mesmo nível. É meu irmão? Não queriam reconhecer a autoridade espiritual de Moisés sobre eles 2. É nosso irmão. Irmãos, a comunhão familiar tem que ser estreita. Bem estreitinha, ligadinha. Mas a pessoa tem que ter temor a Deus. Vamos dizer que numa família, Deus levante um para ser um pastor. E os outros se converteram, mas ainda não sentiram a chamada para nada. Estão ajudando na igreja, fazendo faxina. Estão fazendo o que podem lá na parte material, que é uma obra muito grande. Mas tem gente que não enxerga. E aí? Ah, viu o que ele pregou hoje? Caramba, só porque é irmão. Não respeitam. Não tem temor. Irmãos, eu não deixo que brinquem, não. Porque quando há uma chamada do Espírito de Deus, tem uma unção. Cada ministério, cada pessoa que é chamada para a obra tem uma unção. E ai de quem fira essa unção. E tem gente que não atenta e não respeita. Porque é parente. Um perigo das pessoas fazerem muita amizade é depois passar por cima e ter um pastor como coleguinha. Ou achar que o chefe pode ser empregado. As pessoas têm muito isso de não ter respeito pela unção do Espírito Santo. Então você vê que no versículo 2 diz assim, e disseram, quer dizer, Miriam e Arão, os 2 irmãos de Moisés. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Observa aqui as 2 interrogações. O Espírito Santo fez colocar-se aqui para a gente entender isso.
Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olha só, não era por causa da esposa? E como é que agora é por causa da liderança dele? Ou seja, Deus só fala através de Moisés? Olha aí. Olha aí. Porque Moisés recebia de Deus e dava a eles o quê? A direção, o que eles tinham que fazer. Então, o versículo 2 logo esclarece que não foi por causa da cunhada moreninha. Não foi. Foi por causa da liderança de Moisés. As pessoas precisam respeitar, irmãos, o que é chamado de Deus. A exemplo, o pai e a mãe. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade em que grande parte, se não a maior parte, é completamente desordenada, ou seja, fora de ordem. Vocês já viram que crianças hoje estão mandando nos pais? Quem já contemplou isso? Crianças estão ditando dentro de casa, fora de casa, o que querem. Um pai e uma mãe hoje que tente endireitar uma criança que já está na segunda infância, primeira de 0 a 7 anos, depois dos 7 aos 12 anos é adolescente, mas ainda é considerado vulnerável. Só é considerado capaz a partir dos 14, pela lei, estou dizendo pela lei. Tá. Querem dar ordens para os pais. Sem falar no dia a dia. Não quero essa comida. Ué, como é que é? Não vou vestir essa roupa. Eu quero isso, eu quero aquilo. E não respeitam a autoridade paterna e materna. Hoje, eu não sei o que está acontecendo com a nossa sociedade. Eu não estou falando lá fora do mundo, não, irmãos. Estou falando do meio cristão. Que o povo de Cristo está esquecendo que pecado é errar o alvo. Um pai que não assume sua posição de pai, uma mãe que não assume a sua posição de mãe, um pai que não assume a autoridade de pai, a mãe que não assume a sua autoridade materna, vai dar contas no dia do juízo. A pessoa está o quê? Brincando? Está tudo aqui na palavra. Filhos, obedecer a vossos pais para que se prolonguem os vossos dias na terra. Isso tem que ser ensinado dentro de casa. E a igreja tem que ensinar. E a igreja ensina. Mas tem pais que não estão nem aí. Pelo contrário. Vocês sabem que tem pais que não aceitam que seus filhos sejam corrigidos? Ele é capaz de dar um chute no coleguinha do nada e o pai e a mãe não aceitam? Que se fale nada? Isso está ridículo. Isso está absurdo. Isso está absurdo. Então você observa que Miriam, ela está dizendo, Deus só fala através de Moisés. Olha só. Porventura falou o Senhor somente por Moisés, ou seja, só ele tem a palavra de Deus na boca, nós não temos não. Olha bem, aí a segunda interrogação, não falou também por nós? Ou seja, nós temos a mesma palavra, nós também podemos ser líderes. Só Deus sabe, irmãos, o que se passa na cabeça de pessoas dentro das igrejas, de membros, de pessoas que fazem a obra, quando um pastor ou uma pastora estão pregando ou estão ministrando um ensinamento. Só Deus sabe. Eu não falaria isso, eu falaria aquilo assim, assim, assim. Sempre se comparando para dizer assim, eu faria melhor, eu faria melhor. Tem pregadores que assistem pregações de outros pastores para dar uma melhorada. Tipo, mostrar que sabem mais. Isso é ridículo. Por que não buscam na fonte? A fonte é Jesus, a fonte é a palavra. Por que não buscam na palavra? E por que pai e mãe não vêm na palavra para guardar dentro de si e tomar sua posição? Por isso que a gente vê hoje filhos, o pai e a mãe envelhecem, dependem de filhos, não se prepararam, filhos botam pais na rua. Dia desses eu soube de um outro estado aqui do Brasil, que uma filha botou o namorado dentro de casa e o namorado expulsou o pai dela, que é o dono da casa. E diz que os vizinhos é que foram ao MP, os vizinhos foram direto à justiça. Olha bem. E foi o MP que travou a batalha
E o juiz mandou, vá lá, tira essa filha, tira esse namorado, bota na rua, porque a casa é dele. Ele comprou a casa, pagou com o esforço do trabalho dele, mobiliou a casa, criou essa filha sozinho. Simplesmente botou o namorado em casa, botou o pai para fora de casa, na rua. Ele estava na rua com uma trouxa de roupa. O que é isso, meu irmão? O que é isso, minha irmã? O que é isso? Tá que Miriam e Arão são irmãos de Moisés, sim. Mas Deus chamou Moisés para falar, para liderar, para estar sobre todos da caravana. A multidão que por estimativa, tá? Porque diz a Bíblia que eram 600 mil só do gênero masculino quando saíram do Egito. Além das mulheres e crianças. Ainda tinha os animais que tinha que carregar, levar, conduzir. Então a estimativa, como naquele tempo não existia nenhum método anticoncepcional, obviamente tinham muitos filhos, a família era sempre grande. Então a estimativa é de base de 3 milhões de pessoas. Mas Deus chamou quem? Moisés. Deus não chamou Miriam para liderar aquele povo. Deus não chamou o Arão. Deus colocou o Arão como sacerdote. E Miriam era do ministério de música, de instrumento. Você vê lá na frente, em Deuteronômio. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Marca aqui, a gente vai voltar aqui. Deuteronômio 15. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, é Êxodo 15. Desculpa, você que está aí. Bom, sou um ser humano. Êxodo 15. É só voltar. Nós estamos em Números, que vai além. Volta, encontra Levítico, encontra Êxodo. 15, Êxodo capítulo 15. Depois, eu ainda falei, né? Eu ainda dei a dica para mim mesmo. Depois que atravessaram o Mar Vermelho. Mas vai comigo. Olha só, o cântico de Moisés. Aqui é o cântico. O título é o Cântico de Moisés. Aí eles começam, né? Isso é uma canção. Então cantou Moisés, os filhos de Israel, este cântico. Aí vem. Deixa eu achar aqui rapidinho para você. Nós vamos achar. Deixa eu ver aqui. Aqui, é no versículo 20. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, olha só. A Miriam, a profetisa, já tinha o poder de profetizar. A irmã de Arão tomou o tamboril na sua mão, olha só. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris, com danças. Pronto. Então ela estava cantando e tocando instrumento e liderando as mulheres, certo? Além de profetisa, ela liderava o ministério de música da caravana. É pouco isso aqui? Mas ela não quis saber disso. Ela queria liderar o povo. Então vai comigo de novo agora. Forte, né, pessoal? Sim ou não? Miriam ter inveja de Moisés? Vai comigo. Então, voltando a Números, capítulo 12, no versículo 2, diz: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então, dá uma paradinha. Quando ela faz a segunda pergunta, ela se coloca no mesmo nível da chamada de Deus que Deus deu a quem? Ela diz: sou igualzinha a ele. Eu e Arão somos iguais. Ou seja, nós três podemos liderar todo o povo. Olha bem. Só que diz aqui no finalzinho logo do mesmo versículo, que é o de número 2. E o Senhor o ouviu. Gente, olha só. Quantos de vocês sabem que o Espírito de Deus examina aquilo que a gente fala até sem abrir a boca? Quantos de vocês sabem que o Espírito de Deus examina o que falamos na nossa cabeça? Os nossos pensamentos. Olha bem. Só que eles abriram a boca. Estava ela junto de Arão. Se Deus só fala pela boca de Moisés, não fala por nós, não. Então você vê que é uma controvérsia dela. Começam falando da esposa dele.
fofoca, não tinham nada que se meter. Ninguém tem que se meter em casamento de ninguém, amém, Jesus? Amém. Se um é altão, o outro é baixinho, se ela é ricaça, ele é pobretão, ninguém se meta nisso. Não tem que se meter nisso. Um é roxo, o outro é amarelo, ninguém se meta nisso. Ninguém se meta nisso, irmãos. As pessoas se metem em tudo. Filha minha não vai casar com pobretão. Sem noção. Agora vai comigo, vamos continuar. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Dá uma paradinha. Você vê que o Espírito Santo colocou logo no versículo 3 que Moisés era o homem mais manso da face da terra no seu tempo. No tempo de Moisés, ele foi o homem mais manso que Deus encontrou nessa terra. Significa que ele não tomaria atitude nenhuma. Ele não tomaria atitude nenhuma. Vocês fiquem quietos, saiu, vocês sabem muito bem que foi Deus que me chamou, tereré, tereré, tereré. Tem gente que é impressionante, irmãos. Se mete até nas chamadas de Deus. Porque a mulher não tem que pregar, a mulher não tem que estar no púlpito. O que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? Porque as pessoas se metem naquilo que não lhes diz respeito, que nem faz parte da vida delas. Tem homem que diz: eu não suporto mulher no púlpito. Aí, cai numa questão judicial e vai dar de cara com uma juíza, que vai decidir a vida dele. Para deixar de ser bobo e idiota. De querer se meter onde não tem alçada. Onde Deus não deu abertura. As pessoas se metem em tudo. Sofre uma desgraça, vai bater no hospital, e o médico responsável é uma médica, uma mulher. A vida está na mão dela. Acorda. Acorda. Está aqui. Deus ouviu. E Deus já colocou aqui, Moisés era manso. Então Deus vai tomar frente. E Deus logo chamou e mandou chamar os três. Olha só. Olha o versículo de número 4. Logo o Senhor disse a Moisés. Deus falava com quem? Moisés. Falou com Moisés, Arão e Miriam. E falou: vocês três, vem cá fora da tenda. E agora? E agora? Diga agora é face a face com Deus. Diga agora é com Deus. Agora é com Deus. E agora? Porque Deus ouviu o que eles falaram. E agora? Vai comigo no versículo de número 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Dá uma paradinha. Por que Deus falava antigamente através de sonhos também? Falou com José. E o próprio Deus está dizendo aqui, falando com os três: olha, se eu quiser me apresentar a alguém em visão, em sonhos, ou seja, Deus está dizendo: isso é uma coisa minha, eu sou Deus. Se eu quiser me mostrar assim, porque não tinha uma Bíblia, irmãos. Nem o Pentateuco de Moisés tinha sido escrito, eles ainda estão na caminhada. Eles estão na caminhada. Ainda não tem. Não tem sequer o Antigo Testamento escrito. Eles não têm nada escrito para que se pautem podendo dizer, não é? A palavra de Deus diz. Não. Então o Espírito de Deus falava com Moisés para que Moisés falasse com eles. A Bíblia não tinha sido escrita.
Então Deus falava, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, não mexe aqui na sua Bíblia, mas Deus diz exatamente isso, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, de muitas formas, nos últimos dias, falou-nos através do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então, a partir do momento que Jesus Cristo nasceu na terra, se fez homem, e como homem começou a pregar, Jesus é a palavra de Deus, ele era Deus. Então agora vamos ouvir a palavra que é Jesus. Então nós temos a Bíblia escrita. Está cheio de gente aí, pessoal, se atrapalhando. Às vezes as pessoas vêm até nós, tá? Vêm para a nossa igreja com costumes que não estão dentro da palavra. A gente vai corrigir, não aceita. Por quê? Porque foram ensinadas fora da palavra. Deus fala através da palavra. Então Deus está falando com os três, olha bem. Os dois se levantaram contra Moisés, contra. Vai comigo, vamos lá? Atenção. Voltando a Números 12. Voltando a Números 12. Então, agora no versículo 7. Dá uma paradinha, olha para cá. Não é uma delícia estudar a palavra de Deus? Por que está na Bíblia? Para a gente não errar. Saber guardar o coração. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Eita! Irmãos, uma pessoa que tem uma chamada de Deus, a palavra de Deus se revelou a ela, homem ou mulher, a palavra se revelou. E quando a palavra se revela, quem é que está se revelando? O Espírito de Deus, o próprio Deus. A pessoa sente a chamada no coração, a palavra de Deus confirma, e aí a autoridade espiritual vai testificar. Por exemplo, eu sempre falo aqui, irmão, sem falsa modéstia, falo e falo mesmo, tá? Com satisfação. Eu fui a primeira mulher a pastorear dentro do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, fui a primeira mulher a ser intitulada e a primeira mulher a ser consagrada, recebeu o azeite sobre a cabeça. Estávamos eu e meu marido. Recebemos a unção do azeite. Mas eu não estou aqui para me colocar como exemplo. Nosso exemplo aqui é Miriam e Arão, que querem o que Deus deu para Moisés. Então, hoje, filhos se levantam contra a autoridade dos pais. Não respeitam a voz. Que são autoridades, não vão educar diretamente. Eu sempre digo, a educação de filho é com os pais. O ideal seria que todas as crianças fossem educadas por quem? Pelos pais. Sim ou não? Ué, foi quem concebeu. Os que conceberam. A mãe gestou. O pai, né? Arcou, assumiu. Quem dera que a nossa sociedade... Pessoal, se a nossa sociedade vivesse dentro da palavra, não haveria problema, né? Não haveria problema nenhum. Bastaria cumprir um mandamento. Amarás o teu próximo. Ninguém faria mal ao seu próximo, gente. Ninguém faria mal ao seu próximo. Você vê que a inveja que está dentro da família, de novo, está aqui dentro da família. Miriam e Arão estão atacando Moisés, por quê? Porque querem falar com a multidão. Querem todo o povo de Israel ouvindo a eles dois. Não, mas Deus só deu para Moisés. Deus só deu para Moisés. Filhos têm que escutar os pais. Às vezes o avô, a avó vão dar um bom conselho. Ah, meu avô está velho. Minha avó está velha. A gente escuta isso da garotada. Não tem respeito. Não respeita a hierarquia familiar estabelecida por quem? Por Deus. Pois a gente está vendo aqui. Por quê? Inveja. Inveja, eles estão com inveja. Eles querem aparecer.
Eles querem estar na frente daquela multidão das 3 milhões de pessoas. Eles dois estão estudando sobre a inveja. Vamos lá. Continuando então. Aí no versículo 8, Deus deixou bem claro para eles que Deus só aparece para Moisés, só fala com Moisés. Não é isso que está aqui? Versículo 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era o quê? Leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Como é que pode? Olha só, pessoal. Eles estavam dentro da caravana. Faziam parte da nação de Israel. O que representa a maior igreja da época sobre a face da terra. Ou seja, Miriam estava dentro da igreja. Miriam estava no meio do povo de Deus. Só que o coração dela era inconformado. O coração dela era invejoso. Ela queria o lugar de Moisés. A coisa é grave. E aí? Ficou leprosa? Como é que pode ficar leprosa? Mas secou. Por quê? Está aqui, pessoal. Porque a nuvem se desviou, a cobertura saiu. Essa nuvem representa a cobertura. O Espírito de Deus não vai ficar sobre pessoas que... Não estamos falando de pessoas do mundo não, tá, pessoal? Até Deus estende as misericórdias sobre os que estão no mundo porque não tem conhecimento. Tem gente que ultrapassa a linha vermelha. Mas estamos falando do povo de Deus, irmãos. Quem não respeita a autoridade que está sobre si, meu irmão, se arrebenta. Eram irmãos, mas tinham uma unção. Infeliz de quem fere a unção do Espírito Santo. E uma das coisas que mais se escuta é a boca. Você vê que Deus não poupou. Deus se retirou. Pastor, mas e aí? Vai comigo, olha só. No versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Dá uma paradinha aqui. Vamos entender bem isso aqui, irmãos? Porque muita gente diz assim, isso não tem nada a ver com os nossos dias. Quem foi que te falou? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus só deu o nome de Jesus ao menino porque ele se manifestaria na terra, se apresentaria como homem. Mas Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Em Gálatas, a palavra de Deus diz que Abraão ouviu a Jesus. Não tinha ainda se manifestado em carne. Jesus é a palavra é Deus. Então você observa comigo. Deus falava com Moisés para Moisés falar com eles. Aí o Arão fica apavorado. O Arão, pessoal, a ficha dele caiu. Meu Deus, ele pensou assim, que loucura. Ela falou contra Moisés. E a mão de Deus se retirou dela. Gente, olha só. Tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos que habitam sobre ela. Estou citando o Salmo 24. Deus dizendo, a terra pertence ao Senhor. O ser humano pertence ao Senhor. Mas as pessoas não ouvem a Deus. E muita gente que ouve não dá atenção e outros não respeitam. A hierarquia familiar, irmãos, tem que funcionar no meio cristão. Porque está ouvindo. A pessoa está ouvindo. Ela está lendo a Bíblia, sabe que foi Deus que estabeleceu, mas quer seguir o curso do mundo. Porque no mundo a maioria não respeita. Filhos não respeitam pais. Empregado fala mal de patrão nas costas dele. Só que Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Liderados falam contra os seus líderes. Como até líderes falam mal dos seus liderados. O que é isso, meu irmão? Ninguém tem esse direito. E aí?
Então, o Arão, você observa comigo que ele fica apavorado. Na mesma hora, ele se dirige a Moisés. Olha bem, diz aqui, ó, versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, dá uma paradinha. Ele está chamando o irmão dele de quê? Porque ele está reconhecendo que o Espírito de Deus está em Moisés. Será que a gente está entendendo? Os pais podem não ser de Jesus, os filhos também. Mas quem estabeleceu a hierarquia familiar? Deus. Então Deus está em tudo. Ele está na hierarquia familiar. Quando um filho fala mal do pai, não está indo contra Deus? Sim ou não? Está indo contra Deus. Só que por não conhecer, né, vamos dizer que as misericórdias de Deus se estendem. Só que não é o caso de Arão e Miriam. Eles sabem o que Deus estabeleceu. Eles sabem que Moisés é o líder deles. Eles sabem. Só que se sentiram iguais. E aí? Aí o Arão fica em pânico. Aí, logo no versículo 12, você vê que ele está falando com Moisés. Não seja ela como morto. Ou seja, tenha compaixão dela. Só que agora não é com Moisés, é com Deus. Porque Deus ouviu. Como eu sempre digo, irmãos, a pessoa até cair numa desgraça, estando com Jesus, atenção, hein? Vou mostrar uma coisa seríssima para vocês. A pessoa até ela cair num sofrimento, estando na presença de Deus, houve uma temporada em que o Espírito de Deus tentou falar com ela, a pessoa fechou o coração. Ela ou ele? A pessoa fechou o coração. Vai dizer para mim que nos cultos, vocês nunca ouviram aqui, por exemplo, culto de domingo, qualquer dia, mas vamos dizer o domingo, em que eu abro a Bíblia e digo assim: filhos, obedeçam e respeitem os pais de vocês. Nunca ouviram isso aqui? Quem já ouviu? Aqui, ó, você que está aí no YouTube, os braços todos, praticamente todos se levantaram. Claro que ouviram e leram na Bíblia. Então não podem dizer que são leigos. Então a garotada aqui não pode dizer que é leiga. Isso é ensinado lá no trabalho dos adolescentes. Isso é ensinado na escola bíblica infantil. Isso é falado na juventude. Cada classe, cada grupo, desde pequenininhos, eles vão ouvindo o que está na palavra. Agora é quebrar o coração para obedecer. Aí vão para a escola, chega no pátio, e aí? Tu jogou hoje assim, assim, assim? Tá. E cara, tem um jogo novo. Tarará. Não, meu pai não deixa. E tu obedece teu pai? Para com isso, cara. Tu tem, o celular não é teu, mas quem paga? Quem deu? O pai deu, o pai paga. Vamos ser realistas. E querem mandar até nos pais. Gente, aconteceu aqui. A menina de 9 anos e o menino, a menina de 9 aninhos, é membro da Casa de Deus aqui, é membro do Corpo de Cristo, família, ela, desde pequenininha. E graças a Deus, obediente, lindo, lindo. Coisa linda. Aí um colega de escola, convidado por outra pessoa, que não essa menina, veio. E foi interessante que os dois se encontraram na classe. Aí ela: fulano, você aqui, que bom. Aí ele virou para ela e falou assim: deixa eu te falar, o jogo que eu peguei essa semana, não sei o quê, abre aí no teu. Aí ela disse: não, meu celular não tem isso não, só o que meu pai e minha mãe deixam. O quê? O quê? Você deixa seu pai e sua mãe monitorar o teu celular? 9 anos. E ela disse: sim, eu sou de Jesus, por isso eu estou aqui. Ela disse: eu quero bênção. Com 9 anos de idade. Eu quero bênção. Botou o garoto no lugar dele. Você vê a que nível as coisas estão. Então você vê aqui o Arão, na mesma hora ele cai em si, se arrepende, reconhece a unção sobre Moisés. E ele fica apavorado com o estado, porque ela ficou leprosa assim, instantaneamente. Deus retirou a sombra dele de sobre a caravana, pum. Por quê? Porque ela estava em rebelião. E aí, irmãos, até
a pessoa cair numa desgraça, Deus vem falando muito. Eu vou começar por uma coisa simples. Às vezes o Espírito Santo prepara várias mensagens sobre limpar o coração e perdoar, tirar rancor contra pai, contra mãe, e a pessoa não limpa o coração. Ela não quer entender que o problema não está naquela pessoa, na ligação, está no que ela guardou e não quer limpar o coração. A questão é limpar o coração, para ficar limpo por dentro, para o Espírito de Deus poder encher. Tá, a pessoa não quer ouvir. Só que Deus vem falando. Deus vem falando. Preste atenção nisso, tá? Isso acontece em família, isso acontece em ministérios. Olha bem, marca aqui, vai comigo em Provérbios 29. Você vê que coisa seríssima. Provérbios é depois de Salmos, Provérbios 29. Quem vai comigo? Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente. E Deus não está falando das pessoas do mundo não, irmãos, está falando do povo dele. Está dizendo, ó, Deus já repreendeu 1, 2, 3, 4, 5 vezes para dizer, obedece teus pais. Para dizer, pai, corrige teu filho, com mansidão, não é o que diz a palavra, com mansidão. Sim ou não? Marido, ame a sua mulher. Marido, ame a sua mulher. Está na igreja é cordeiro, chega em casa vira bode. Grita, berra, ofende, dá patada. Aí vem no culto, o Espírito Santo prepara. Deus viu tudo, ouviu tudo. Aí Deus prepara o culto. E no meio do culto tem uma repreensão para aquela pessoa. A pessoa fez exatamente aquilo. Vamos dizer que eu chegue aqui no meio da pregação, da mensagem, digo, marido, por que grito com a sua mulher em casa? E na frente dos outros é a maior lisura e mansidão. Ele ouviu, ele sabe que ele berrou durante a semana. Estou dando um exemplo. Aí eu chego aqui e digo assim, mulher, você tem que ser submissa ao seu marido. Como é que você fica dando ordem para ele? Ele ditou a norma da coisa dentro da palavra. Por que você está se metendo? Ele foi corrigir teu filho com mansidão. Por que você tirou teu filho da correção? Por que você não respeita a autoridade do seu marido? Deus está falando. Gente, não se brinca com Deus. É isso que muita gente não quer ouvir. As pessoas andam pelas igrejas, a maioria, irmãos, vamos ser realistas, tá? Quero Jesus, quer nada, meu irmão. Quer entrar no céu na força, no empurrão. Olha só, a pessoa que sendo muitas vezes, não é poucas não, ó, o homem ou mulher, que muitas vezes é repreendido. Ó, o Espírito Santo está dizendo, ó, já te falei, já te repreendi várias vezes, já mostrei o teu erro várias vezes, é coisa assim. Ou vamos dizer que a pessoa esteja tomando uma santa ceia, flertando a coleguinha de trabalho e ele é casado. Aí Deus está falando, ó, se o teu olho pecar, arranca o olho, ou seja, tira o olhar, desvia os olhos, a pessoa não dá atenção. Ou aquela pessoa que altera a nota na empresa, altera a nota. Vai ficar com aqueles pouquinho, está fazendo uma montanha de dinheiro furtado. Escuta isso. Aí vem no culto, aí o Espírito Santo mostra, apanhai minhas raposas, as raposinhas que faziam mauzinhas, ó, tá aqui, raposa e raposinha. Aquilo que você acha que é insignificante, que acha que a empresa está jogando fora, não é teu. No tempo das sacolas gratuitas nos mercados, que não cobravam os centavinhos, tinha gente que virava para a moça do caixa e dizia, não dá para dar uns 5 não? Aí a moça dava, ela estava dando o que era dela? Não, ela estava dando o que é do dono do supermercado, da dona. Ela estava dando uma coisa que não era dela, então ela estava cometendo o quê? Furto por tabela. Alguém fez o pedido, induziu. E ela atendeu, ela deveria ter dito, olha, sinto muito, mas se eu fosse dona, eu te daria, mas não fui eu que comprei, que paguei por isso. Não é meu. E já pedia na intenção de fazer saco de lixo. Eu falei disso aqui, pessoal. E tivemos testemunho grande de gente que dizia, eu fazia isso, pedi perdão a Deus. Se até os últimos eu ainda tinha em casa intacto, fui lá e devolvi ao mercado.
Procurei a moça, falei, ó, por favor, tá? Aí vou dizer para te abençoar. Não faz mais isso, não. Eu errei, fiz você errar. Mas era assim. Às vezes é com a empresa, canetinha. Foi sem querer no bolso para casa. Então bota a tua no bolso, bota o teu nomezinho lá. E aí, pois é, são alfinetes. Alfinete, que de alfinete em alfinete faz uma quantidade grande, ou um rombo grande. E aí, uma pessoa, mas não importa. É um alfinete, mas não é seu. Não é seu. Então, olha só. Deus está falando que já repreendeu várias vezes, a pessoa endureceu o coração e não quis atender. Se servisse, não quis servir, obedecendo. Servir a Deus é obedecer. Será quebrantado, quebrado, arrebentado, de repente, certo? Sem que haja o quê? E aí, irmãos? E aí? A gente pode julgar quando as pessoas caem no sofrimento e dizem, ué, não é evangélico? Ué, não está numa igreja da palavra? Não julga ninguém não, irmãos. Não julga ninguém não, Deus conhece tudo dentro. Se Miriam não abrisse a boca, o Espírito Santo já teria sondado o coração dela e do irmão dela. E aí, vamos voltar lá para a gente concluir. Forte, né? Então vai comigo. Agora nós vamos no versículo 13. Vai comigo. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Senhor, rogo-te. Dá uma paradinha, olha para cá. Moisés ficou com raiva dela? Ela atacou ele, não atacou? O irmão atacou. Eles dois atacaram? Ele ficou com raiva? Ele ficou com compaixão. Você vê que ele, na mesma hora, você viu que desde que Deus chamou, Moisés não abriu a boca? Ele está abrindo agora para orar por ela? Moisés está... Irmãos, as pessoas atacam umas às outras, não tem noção do dia do juízo. Mas o pior não é só o dia do juízo, não. É quando a mão de Deus se retira. Eu estou falando com quem é de Jesus. Atenção, quem é de Jesus. A esposa está nos cultos, vamos dizer que o marido está de serviço, um culto ou outro, aí Deus dá uma repreensão a ela. Para de gritar com teu marido. Para de dar ordem a teu marido. Seja uma mulher submissa. Ela não dá atenção. Não dá atenção. Não dá atenção. Será quebrantada de repente. Pastora. Não está na palavra? Pastor, é sério. Irmãos, e desde quando andar com Deus não é sério? Ele é Deus, só se não o reconhece como Deus soberano. Xinga teu chefe na cara dele e vê se não vai ser mandado embora. É funcionário público, vai ser exonerado. Não se brinca, meu irmão. O que é isso? E aí, vai comigo. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Irmãos, 7 dias ela ficou fora do arraial. Não podia estar no meio deles. Também era leprosa. Ela tinha que pensar nas besteiradas que ela falou, no que ela fez, no que se passou dentro dela. Ninguém vai entrar no céu com o coração cheio de inveja, não, meu. De olho na mulher do outro, de olho na cadeia do chefe, passando por cima de autoridades. O mundo não reconhece a autoridade. Ninguém vai entrar no céu em rebelião, não, irmãos. Ninguém. E aí, atrasou toda a caravana por 7 dias. Todo mundo ficou para trás. 7 dias, ficou tudo parado. Esse 7 é simbólico. Tem gente que está com a vida parada por causa do coração e por causa da boca. E aí, versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Só puderam sair depois de 7 dias. 7 é simbólico. Tem gente que está com a vida parada, tem que fazer concerto com Deus. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos lá, igreja.